volta a falar sobre o indicador da pobreza, que indicou aí pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil, ficou abaixo de 5%, isso segundo a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2024. Aqui com a gente, Maria Eduarda Vieira. Muito boa tarde para você. Ela que vai desmiuçar e trazer mais detalhes sobre esses dados. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, pela primeira vez, então, esse indicador de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil fica abaixo de 5%. Esses dados foram divulgados na pesquisa Síntese de Indicadores Sociais do IBGE nesta quarta-feira. A população nessa condição passou de 12.600.000 para 9.500.000. Segundo o estudo, a proporção diminuiu então de 5,9% para 4,4%, então, falando, como eu disse no início, abaixo de 5%. Além disso, 8.700.000 pessoas deixaram a linha de pobreza no país entre 2022 e 2023. O número passou de 67 milhões e 700 mil pessoas para 59 milhões, o que também representa o menor nível desde 2012. De acordo com parâmetros adotados pelo Banco Mundial para explicar para os nossos ouvintes como são medidos, a linha de pobreza é aquela com renda disponível de 6,85 euros por dia. Euros não, dólares. Isso equivale a mais ou menos 665 reais mensais por pessoa. Já a extrema pobreza é considerada quando a renda disponível é de 2,15 dólares por dia. Isso equivale a mais ou menos 209 reais por mês. Conversamos com especialistas para esmiuçar melhor esses dados e entender como a gente chegou, então, a essa taxa do nível de pobreza. O gerente de indicadores sociais do próprio IBGE, responsável pela pesquisa, o Leonardo Atias, explica que o maior número de pessoas contempladas por benefícios sociais e também o aquecimento do mercado de trabalho influenciaram na diminuição da pobreza. A reedição do programa Bolsa Família em 2023 tem um impacto, sobretudo na extrema pobreza, onde os rendimentos de programas sociais, né, compõem uma parte importante, né, dos rendimentos, e a gente tem também o aumento do número, né, de famílias contempladas. E já em relação à pobreza, né, pela linha do Banco Mundial, né, de 6,85, né, a gente vê um impacto que é sobretudo direcionado pelo mercado de trabalho. Ainda segundo a pesquisa, o total das pessoas ocupadas em 2023 chegou ao maior nível desde 2012. Tivemos, então, 100 milhões de pessoas e 700 mil ocupadas. O índice representa um aumento de 3.700.000 pessoas comparado a 2022. Apesar desses números positivos, a gente ainda vê um cenário de desigualdade entre homens e mulheres. Para os homens, esse indicador alcançou 67,9%. Já para as mulheres, ele ficou em 47,9%. O economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler, explica os fatores que influenciam a presença histórica dessa desigualdade entre os gêneros. Mesmo com toda essa melhora, as desigualdades ainda são bem claras no país. Quando a gente olha essa questão da mulher, a mulher sempre historicamente teve uma dificuldade maior de entrar no mercado de trabalho. As mulheres muitas vezes ficam consumidas mais pelo trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, ou seja, cuidar de pai e mãe, mas cuidar também de filhos. Então a dificuldade que a mulher tem para entrar no mercado de trabalho faz com que ela também tenha uma renda menor, uma dificuldade de conseguir essa renda. Nesse levantamento, além de analisar a estrutura econômica e o mercado de trabalho, o IBGE também apurou dados sobre padrão de vida e distribuição de rendimentos e também condições de moradia, saúde e educação, pessoal. Obrigada pelas suas informações. A gente ainda vai trazer ao longo do Alta Frequência alguns outros recortes, né? A gente tem recortes de gênero, a gente também tem recorte de gênero e raça, tudo isso desses dados divulgados pelo IBGE, mas a gente fala mais um pouquinho sobre isso mais para frente.